Olá, ele é formado em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2022. Apaixonado por jornalismo político, fez o seu trabalho de conclusão de curso, TCC, exatamente sobre este tema, abordando no documentário Jornalismo Político em Alta na TV, os bastidores da cobertura do cenário político brasileiro. Jornalista da CNN Brasil, tem experiência em edição, produção, apresentação e reportagem. Ainda durante a faculdade, foi estagiário aqui na TV Mackenzie e apresentador de eventos institucionais no Mackenzie. O programa Memória do curso de jornalismo recebe o jornalista Vinícius Murad. Vinícius, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, professor. Você acabou de fazer uma falinha de apresentador, você estava apresentando um evento agora. Estou hoje o dia inteiro dedicado a isso, mas claro que tinha que vir aqui também na TV Mackenzie. A recepção. É a recepção aos calouros, é um dia especial que a gente dedica para apresentar a universidade para os alunos que estão chegando agora. Você lembra da sua época? Lembro esse evento. O reitor na época e o chanceler, lá no auditório Rui Barbosa, lotado. São memórias boas desse comecinho de curso. Vinícius, por que você escolheu fazer jornalismo? Então, desde pequeno, eu gostei primeiro de televisão. Sempre gostei muito, sempre me interessei muito por transmissões ao vivo, em televisão e tal. Eu gostava muito da parte de esporte, como muita gente, mas desde cedo eu me interessei muito pelo jornalismo geral, assim, jornalismo factual. E aí eu estava, será que eu faço rádio e TV ou jornalismo? Qual é o curso certo para eu trabalhar, para seguir nessa carreira? Aí eu entendi que era jornalismo ali por volta dos 12, 13 anos e sempre estive decidido de que seria essa área. E como é que você chegou no Mackenzie? Eu cheguei ao Mackenzie no final do terceiro ano no ensino médio. Na minha escola, a gente recebeu vários representantes das universidades e o Mackenzie me chamou a atenção, especialmente pela possibilidade de bolsa. Eu prestei o vestibular, fui aprovado numa colocação boa o suficiente para me dar uma bolsa integral para cursar o curso aqui, e aí eu não tinha nem como recusar. E conhecendo também as instalações aqui, quando eu vim, acho que num Mackenzie Day, nesses eventos assim para conhecer, eu fiquei apaixonado por aqui, por esse estúdio, pelas instalações e estrutura que a faculdade tem, de computadores, tudo, eu achei muito interessante e vim. Bom, você pegou um período aí, né? Te dei aula, que foi o período da Covid, o período que a gente teve aula online, né? Juntando tudo isso, como é que foram os seus anos na universidade, o presencial e online? Então, eu tive 1 ano e meio quase presencial, e aí curti muito, muitos amigos, e as experiências aqui nos laboratórios. A gente ficava, a aula à tarde, né, mas a gente ficava até de noite naquelas salas com os computadores, fazendo trabalho. Era muito gostoso, porque tem muita prática, né? É um curso que tem muita atividade prática, e eu curto muito isso. Então eu aproveitei muito. Aí veio a pandemia, EAD, eu ia dizer home office, o EAD, as aulas online, e aí a gente foi se adaptando, assim como os professores estavam também meio que aprendendo como fazer. A sua disciplina foi, inclusive, né? Online. Foi online, infelizmente, eu gostaria de ter te dado aqui presencialmente. Política. Foi, jornalismo político. E aí, eu acho que eu consegui aproveitar, porque depois ainda voltei para o presencial, ainda tive aulas aqui. Foi uma trajetória muito boa. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho essa relação tua com a universidade, né? Porque, afinal de contas, você foi estagiário aqui, onde nós estamos nesse momento. Como é que surgiu isso? Como você entrou aqui na TV? Então, eu estava no meu primeiro semestre, eu acho que com 1 mês de curso, o professor Rafael estava dando a disciplina de prática da notícia. E nessa disciplina, ele falando e tal, de todas as oportunidades, eu tinha visto um repórter da TV Mackenzie naquele dia, gravando alguma coisa, uma passagem com aquele microfone bonito. Me interessei. Eu falei, professor, você sabe o que é isso? Ele, olha, sim, é a TV Mackenzie, inclusive tem vaga. Se você quiser, pode me mandar os seus materiais, eu analiso, posso te indicar. E aí eu conversei com ele, conversei com quem na época era responsável por aqui, teve entrevista e tudo mais, e aí deu certo. Já comecei no primeiro semestre a trabalhar aqui. Você disse, né, que um interesse, desde o início, era um interesse em televisão. Você acabou construindo, claro, a sua carreira é muito recente, mas você acabou indo para uma área que você queria mesmo. Sim, exatamente.
É claro que o jornalismo tem todas as suas faces e são muito interessantes e tal. Mas, para mim, essa coisa da televisão, acho que tem uma certa magia. Eu não sei explicar muito bem, mas é um interesse muito grande que eu tenho. E essa trajetória, aqui na TV Mackenzie ainda, no fim do ano, do meu primeiro ano aqui e primeiro ano de curso, surgiu a CNN, que é onde eu trabalho, surgiram as notícias de que a CNN, a rede americana de jornalismo, de televisão, ia se instalar no Brasil. E eu me interessei, o pessoal da TV Mackenzie, por ser inclusive uma TV universitária, deu a maior força, processo seletivo e tal, e aí eu consegui entrar e passei a ser estagiário lá. Vinícius, muitos jovens entram mais ou menos determinados, né? A gente costuma brincar que muitos garotos entram por causa do jornalismo esportivo e tal. Você entrou com essa cabeça de política já? Sim, sim. Eu me interessei muito por política. Acho que quando houve um boom do jornalismo político ir para a televisão, dessa coisa de bastidor e para a televisão, ali por volta de 2015, a crise política, impeachment, aquelas coberturas me brilhavam os olhos, assim. E aí eu decidi que eu queria ser repórter de política. Ainda não virei repórter, espero aí nos próximos meses, não sei, uma oportunidade no vídeo, mas atualmente o meu trabalho está sendo na área de política e eu estou muito feliz com isso. Você falou da televisão, né, que ela tem um fascínio. Ainda tem esse fascínio para vocês? Porque o que a gente percebe é quando a gente começa a dar aula de jornalismo audiovisual, que essa geração, a sua geração e essa geração que está surgindo, pouco vê TV. E talvez pouco veja jornalismo. Você consegue sentir isso ainda, que a televisão ainda, ela reflete ela fala ainda para a sociedade de forma geral? A gente tem que pensar, especialmente no caso da TV aberta, que tem muita gente, e é esmagador como isso é maior do que a TV a cabo e o streaming, que se informa pelo jornalismo de televisão aberta, que só se informa desse meio. A maior parte do povo brasileiro só se informa por jornais de redes de TV aberta. E aí tem a TV fechada e a CNN é multiplataforma, né? Então também está na internet e tudo. Mas eu vejo que o papel social do jornalismo de TV e a credibilidade que as pessoas enxergam ainda se preserva. E para mim, especialmente, essa coisa da magia, eu acho que saber que a gente tem um alcance relevante também estimula. É como se, por perceber que as pessoas ainda dão uma credibilidade, ainda quando tem um grande caso, um grande acontecimento, uma eleição, a nossa audiência bomba, porque as pessoas procuram quando tem um factual importante. No seu período de faculdade recente, você já entrou aqui com a não obrigatoriedade do diploma para o exercício formal, né, da profissão. Isso te incomodou de alguma maneira? Você acha que a universidade ainda é importante para a formação de jornalista? Com certeza. Eu acho que sem uma formação boa de jornalismo, pelo menos nas redações mais concorridas, mais disputadas, vai ser difícil conseguir um emprego na área. Você pode exercer o papel de jornalista, às vezes, em algumas empresas, mas eu acho que nem isso. Você pode até, a lei pode até dizer que você não precisa do diploma, mas acho que na prática, para o mercado de trabalho, precisa. Falando nisso, fala um pouquinho da sua formação. O que você acha que foi importante para você na sua formação, para o que você faz hoje? Então, eu acho que, como eu falei agora há pouco, eu destaco as aulas práticas que eu tive aqui no Mackenzie e também o meu estágio na TV Mackenzie, que me permitiu colocar em prática os conhecimentos da sala de aula. Foi muito importante ter aulas nos estúdios, nos laboratórios, até no EAD a gente tinha muita disciplina prática, fazia muito trabalho. Claro que tinha provas, tem que ter a parte teórica, mas eu acho que essa foi a maior base que o Mackenzie me trouxe. Foram as disciplinas práticas, executar as tarefas e treinar mesmo para quando estivesse numa redação trabalhando, atuando. Tá. E na parte política, assim, esse interesse para a política, o que você acha que a faculdade acabou te ajudando nesse processo? Ajudou. Porque foi interessante ter uma disciplina que você me trouxe de jornalismo político, justamente porque é um jornalista que está formando novos jornalistas
e trazendo a política para o jornalista. Uma coisa assim, não é um especialista só em política falando para qualquer um que seja. É um jornalista falando disso. Isso foi legal, porque onde está a notícia na política? A Câmara dos Deputados faz votações, 10 votações por dia. Mas onde está a notícia? Você saber identificar, você saber qual o tamanho de cada notícia, qual relevância dá para determinados fatos políticos, foi um conhecimento que eu adquiri aqui. Como você, assim, eu converso com muitos ex-alunos, muita gente trabalhando, a grande maioria, mas raramente em redação. Né? Redação que eu digo, redação tradicional, mesmo você sendo de uma emissora que é considerada uma TV, é uma TV fechada, é uma redação. Né? Como estão os seus colegas? Tem muita gente indo para as outras áreas? Você acha que vocês saem preparados para atuar também em locais que vamos chamar do jornalismo não tradicional? Sim. A parte do jornalismo empresarial, né? Assessorias de comunicação, estratégias de comunicação. Eu acho que dá para dizer que a maioria seguiu esse caminho. A maioria foi para o caminho não tradicional, como a gente diz. Mas as pessoas que saíram daqui para trabalhar em redação, muitos amigos, muitos colegas, estão em lugares bem legais, assim, no Grupo Band, na TV Globo, na própria CNN, eu tenho muitos colegas. As pessoas conseguiram vagas legais na área de redação. E é interessante porque eu acho que ainda é mais disputado uma vaga na redação, porque o jornalismo empresarial, a parte de comunicação assim, de empresas, também cresce muito e eu acho que tem mais vagas. Então, eu acho que continuou mais competitivo assim, a parte de redação. Apesar de que muita gente tem também interesse no outro lado. Bom, você acompanha constantemente o jornalismo político, né? De forma geral, como é que você avalia a cobertura política brasileira? Principalmente você citou já que esse boom começou, eu diria um pouco antes, talvez 2013, né? Sim, Com as manifestações verdade. de junho, tal. Isso começou a pegar pesado, tal. Houve um investimento maior, em especial nas emissoras fechadas em relação à política. Sim. Qual a avaliação que você faz do jornalismo brasileiro, em especial do jornalismo político? Eu acho que atualmente, eu não consigo entender muito o porquê, mas esse lance do bastidor, da informação política, de indicar caminhos, tendências, contextos, isso parece que ganhou mais o interesse da população. As eleições nas redes sociais, a cobertura política repercute muito. E é impressionante como essas informações, acho que viralizam mesmo. Assim, as páginas, que antes eram páginas só de fofoca nas redes sociais, acabam replicando o conteúdo do jornalismo político, porque é uma cobertura que as pessoas estão interessadas atualmente, eu vejo. E os jornalistas que atuam com política no Brasil hoje estão enfrentando um grande problema, que é a polarização. Ao meu ver, isso acabou carimbando a testa de alguns jornalistas e até pela atuação deles e também pela visão da sociedade, mas colocando de um lado do muro ou do outro. E aí é muito difícil você caminhar uma linha neutra, uma linha independente, e por isso a questão da credibilidade até de alguns veículos se perdeu em alguns aspectos na área da política. Você falou da polarização, a gente tem acompanhado, está cada vez, a gente achou que ia diminuir, mas parece que está aumentando. É verdade. E você, numa rede social, disse que a cobertura da eleição presidencial, cobrir uma eleição presidencial, pelo menos a sua primeira, é como participar de uma Copa do Mundo, por exemplo. Como é que foi essa experiência, principalmente essa eleição de 2022, que pegou fogo em tudo que você podia imaginar? Nossa, foi muito marcante. No dia que o TSE marca no calendário, que é o início oficial da campanha eleitoral, e eu fui responsável por fazer uma reportagem no telejornal que eu trabalho sobre isso, sobre o início da campanha eleitoral, eu falei, caramba, eu estou realmente aqui cobrindo uma eleição. Foi uma experiência muito legal. Os dias, meses seguintes passaram muito rápido. A gente tinha repórteres acompanhando a agenda de cada um dos candidatos, o que a gente chama de carrapato. Aí tinha um debate aqui, um evento ali. De vez em quando eu gostava de sair da redação e ir pessoalmente acompanhar algumas agendas de candidatos. Debate, sabatina, tudo isso tem uma energia diferente. É como se fosse mesmo. Para o jornalismo esportivo, a Copa do Mundo, para o jornalismo político é a eleição.
Você entrou na faculdade em 2018? 19. É pouco tempo, né? A gente está em 2023. É possível dizer que já houve uma mudança nesse período do jornalismo? Você sente, porque como você trabalhou desde o seu início, desde o primeiro semestre, ou seja, você já está na área desde o seu início, é possível dizer que o que você sentiu de mudanças na categoria ou na área específica? Eu acho que, apesar de ser pouco tempo, teve nesse meio do caminho um fato muito importante, a pandemia, e ela influenciou muito o cotidiano da redação jornalística. Até no caso da CNN, a gente ia estrear com uma programação e, diante da pandemia, que foi naquela semana da nossa estreia, mudou tudo. Porque exige mais, por exemplo, algumas coisas que antigamente não se costumava fazer tanto por conta de audiência. Umas entrevistas mais aprofundadas, especialistas, uma prestação de serviço. Claro, o jornalismo sempre teve isso, mas uma prestação de serviço mesmo, importante, era a única fonte de informação confiável sobre aquela doença que estava acontecendo. Eu acho que o jornalismo soube se adaptar e essa seria, eu acho, que a mudança que eu vejo nesse período. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Não, nunca. É a minha paixão mesmo. Eu digo paixão porque é o que eu mais gosto de fazer. Eu não me imagino em outra profissão e certamente é o que eu quero fazer até sei lá quantos anos. Para a gente encerrar, Vinícius, tem duas coisas que estão batendo aí, de forma geral na sociedade, mas eu acho que especificamente o jornalismo, que é o ChatGPT e a inteligência artificial. Vocês têm discutido isso? Vocês têm essa preocupação com o que pode acontecer? Dá para usar de forma positiva o ChatGPT? Dá. Eu acho que a gente se preocupa, a gente conversa na redação, às vezes até brinca, porque tem de fazer tarja, né, na tela, naquele rodapé da tela, e aí a gente fala, pô, qual será que é a tarja que o ChatGPT faria dessa notícia? Aí digita, ele sugere, mas ainda eu acho que é uma tecnologia que ainda precisa ser muito aperfeiçoada. Tem muitos problemas, mas no futuro a gente até conversa, por exemplo, com o nosso editor-chefe do jornal e ele diz, não, no futuro, por enquanto, nada muda. Mas, às vezes, daqui a um tempo, não vai ser necessário você ter 10 pessoas numa equipe para redigir roteiros. Às vezes, 2 supervisionando inteligência artificial, mas eu não sei se isso é tão a curto prazo, não. Vinícius, obrigado por você ter vindo. Sei que você está super corrido aí, tem esse tempo destinado ao Mackenzie na apresentação ainda à tarde e à noite. Obrigado, um prazer tê-lo aqui. Você é um cara muito querido aqui, não só no curso, mas também aqui no NPDA. Professor, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui e é sempre bom bater papo. Boa sorte aí na sua carreira. Valeu, obrigado. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.